Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é um prazer estar aqui com vocês para dividir um pouco daquilo que a palavra de Deus tem nos falado nesses dias. Deus tem nos transportado a um lugar onde nós podemos estar entendendo um pouco mais sobre fé, um pouco mais sobre graça, um pouco mais sobre a presença de Deus na nossa vida. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre fé. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo que muitas vezes nós deixamos esfriar. Porque a fé, ela é alimentável, é preciso que ela seja alimentada. E eu gostaria de hoje tentar, usando como exemplo o nosso pai da fé, Abraão, alimentar a sua fé. Amém? Então, você que está aí na sua casa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos 4, no versículo 3, que diz bem assim: pois o que diz a Escritura, ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Abraão, eu creio que alguns dos que estão vendo essa palavra agora já conhecem a palavra, já conhecem a história de Abraão, já conhecem a história desse grande homem de Deus. Abraão, ele morava numa terra onde havia muita idolatria, ele morava numa terra onde os homens que habitavam ali eram totalmente entregues aos pecados, entregues aos desejos dos seus próprios corações, e Abraão recebeu uma mensagem de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Talvez você não consiga perceber o quanto é importante obedecer a palavra de Deus e obedecer aquilo que Deus fala com você. E Abraão, ele se tornou o pai da nossa fé, ele se tornou a base da fé cristã, ele se tornou o nosso maior exemplo de fé, porque num tempo onde ninguém parava para ouvi-lo, num tempo onde ninguém queria saber de Deus, em um tempo totalmente avesso à palavra de Deus, Abraão decidiu, a despeito de sua geração, ele decidiu crer em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele decidiu crer que Deus falava com ele e obedecê-lo. E eu quero te convidar, nós vamos abrir a Bíblia em alguns lugares nessa manhã, Gênesis capítulo 12, no versículo 1. E o primeiro ponto de fé que eu gostaria que você começasse a analisar comigo está nesse versículo. Ele diz bem assim: o Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra natal, os seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. A primeira coisa que nós aprendemos com Abraão é renúncia. A fé, vez por outra, ela vai te levar a renunciar em detrimento de Cristo. Coisas que lhe são caras e lhe são importantes. Neste caso, Abraão, com tudo que tinha, com tudo que ele era, com a família forte que ele devia ter naquele lugar, estava numa situação muito confortável, estava numa situação muito tranquila. Deus vira para ele e fala assim: olha, eu quero que você deixe tudo isso e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E é interessante que Deus não fala para onde era para Abraão ir. Ao contrário, ele vira e fala assim: ó, eu vou te mostrar o lugar. E Abraão se vê naquele momento numa encruzilhada. Eu escuto a Deus, eu renuncio toda a minha família, toda a minha história, tudo aquilo que eu sou e fui até agora, e vou atrás disso, ou eu continuo com a minha família. Neste caso específico aqui, a família de Abraão significava permanecer num lugar onde, de forma muito sutil, ele estaria exposto, totalmente exposto à idolatria. Ele estaria num lugar onde, apesar do conforto, ele não poderia e talvez seria, de certa forma, perseguido porque ele adoraria um único Deus. Em um mundo totalmente politeísta, em um mundo onde tinha inúmeros deuses,
Historicamente, a cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade com muitos deuses. E Abraão olha para aquilo tudo e decide renunciar toda a sua história para servir o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que o chamou num dia. E é interessante que a renúncia dele não estava ligada ao lugar que ele iria, ao conforto que ele receberia. A renúncia dele estava ligada a uma promessa, na fé de que o Deus que estava o chamando sabia o que era melhor para ele. E ele se levanta e caminha em direção a um lugar que ele nem sabia onde era. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês está lá no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim, ó: farei de você uma grande nação, e abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. O segundo ponto é que a fé, depois que ela te faz renunciar todo um passado, a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, no Deus verdadeiro, ela te faz mudar o seu caráter. Aqui diz no versículo 2, farei de você uma grande nação, abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Veja bem que ele está dizendo aqui que Abraão não só vai ser famoso, não só vai ser rico, não vai só vai ser um monte de coisa, mas a Bíblia diz que ele seria uma bênção para aqueles que estivessem em volta dele. Isso exige que ele tivesse uma vida correta. Isso exige que ele tenha a vida totalmente transformada para ser exemplo. Ninguém gosta de seguir exemplo ruim. E vez por outra, quando seguimos algum exemplo ruim, nos damos mal lá na frente. E Deus transforma totalmente o caráter daquele homem, que era acostumado com um lugar onde se tinha vários deuses, e a partir de agora ele tem apenas um Deus. Ele tem apenas uma esposa, ele tem apenas a sua família, e ele cuida da sua família. Em um mundo totalmente avesso, o caráter deste homem é mudado, e ele se torna uma bênção. Esse versículo, ele mexe muito comigo, porque ele vai falar que será feita dele uma grande nação. É uma promessa boa. E nesse versículo vai dizer que ele vai ficar famoso, mas muito mais do que isso. Esse versículo diz que ele será uma bênção para as outras pessoas. A minha pergunta é: qual a diferença que Cristo tem feito no seu caráter? As pessoas podem te copiar? As pessoas podem caminhar nas suas pegadas? Paulo dizia de forma muito linda: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso? As pessoas são abençoadas quando estão perto de você? As pessoas, quando olham para você, veem o caráter de Cristo? No terceiro ponto, eu vou ler aqui o versículo 3 do mesmo texto. Diz bem assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem por meio de você. Todas as famílias da terra serão abençoadas. A fé, nesse terceiro ponto, ela faz a gente crer na promessa. Jesus, quando ascendeu aos céus, ele não deixou simplesmente um monte de gente aqui na terra e disse assim: façam o que eu disse. Não, ele prometeu que iria voltar. Abraão creu que Deus tinha uma terra para ele, sem nem saber onde era. E conforme os anos vão passando, eu e você, nós começamos a deixar isso enfraquecer. A promessa de que Cristo vai voltar, meu irmão, é real. Cristo de fato vai voltar. Assim como Abraão de fato iria encontrar uma terra.
Uma terra que a Bíblia diz que manava leite e mel. A Bíblia diz que assim como Abraão encontrou aquela terra, Jesus Cristo vai voltar. E nós cremos nessa promessa. Nós cremos na promessa feita através da cruz do Calvário, de que os nossos pecados seriam perdoados em Cristo Jesus. Nós cremos na promessa de que um dia chegaremos diante do Rei e poderemos adorá-lo face a face. E a minha pergunta para você é: a sua fé tem crido nessas promessas? Ou é muito mais fácil a gente crer simplesmente naquelas promessas muito boas, que são as promessas de eis que te digo, eis que te falo, irás ganhar hoje um carro. Você vai ser curado, você vai isso, você vai aquilo. Essas promessas são muito fáceis. Basta você trabalhar, basta você procurar um médico que ele vai dizer se isso é possível ou não. Mas a promessa de um Cristo que morreu e ressuscitou e vai voltar nas nuvens para buscar aqueles que são seus, essa é uma promessa que exige fé, que exige crer que Jesus Cristo de Nazaré realmente era Deus. E eu não sei se você crê nesse Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa. Abraão creu numa terra que ele nunca tinha visto. Deus não deu garantias nenhuma para ele. Deus só falou para ele: levanta e vai. E Jesus ascendeu aos céus e falou: eu vou voltar. Eu quero relembrar com você os pontos que nós trabalhamos até aqui. O primeiro ponto, a fé te faz renunciar. O segundo ponto, a fé te traz caráter. E o terceiro ponto, a fé te faz crer na promessa. No quarto ponto, lá em Gênesis 15, no versículo 5. Gênesis 15, no versículo 5, diz bem assim: em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão cria na promessa da terra prometida. Abraão cria na promessa que ele iria chegar numa terra. Quando ele lá chegou, Deus vira para ele e fala assim: olha, sai da sua tenda, olha para cima, e os seus descendentes serão mais numerosos do que as estrelas do céu. E Abraão, em meio a tanta turbulência, a tanta coisa contrária, Abraão ousou sonhar. A fé faz a gente sonhar. Tem uma música, uma canção antiga que diz bem assim, ó: ao me recordar do meu velho lar, que saudade tenho ao me encontrar. Ele está falando do céu. Como é possível ter saudade de algo que ainda não aconteceu? Porque pode não ter acontecido, eu ainda não fui para lá. Mas eu já sonho com ele. Eu já sei que lá pode não ser nada do que eu imagino, mas lá vai ter a presença de Deus. Lá vai ter Jesus na minha frente, eu vou poder adorá-lo face a face. A fé me faz sonhar com estar na presença do meu Pai, do meu Rei. A fé me faz sonhar com coisas mais aqui entre nós, com a conversão total da minha família. A fé me faz crer que Jesus Cristo de Nazaré faz a diferença na sua vida e na minha. Me faz sonhar com uma igreja totalmente trabalhada na cruz do Calvário. A fé me faz sonhar com ter uma vida melhor aqui para que eu possa abençoar mais o reino de Deus. A fé me faz sonhar com um futuro. A fé me faz sonhar
E a Bíblia diz que Abraão ousou sonhar, porque lhe foi feita uma promessa de que a sua descendência seria imensa. Abraão não era diferente de mim e de você no tocante à humanidade. Ele era humano como eu e você. Ele era apenas um humano que decidiu ter fé. O próximo ponto que eu quero trabalhar com você está lá no capítulo 17, no versículo 1, ok? De Gênesis. Diz bem assim: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel e tenha uma vida íntegra. Deus aparece para o camarada e fala assim, seja fiel e tenha uma vida íntegra. Ele estava com 99 anos. E aos 99 anos, Deus vira para ele e lhe propõe uma vida totalmente diferente da que ele talvez tenha tido até ali. E o quinto ponto, a fé te faz viver em santidade. Veja bem que a ordem de Deus é muito específica. Tenha uma vida íntegra. Tenha uma vida separada. Tenha uma vida diferente. O problema é que nós até conseguimos viver os pontos anteriores. Nós até conseguimos renunciar, nós até conseguimos ter um caráter, nós até conseguimos crer na promessa, nós até conseguimos sonhar, mas nós não queremos viver separados do pecado. Nós não queremos viver, como diz aqui nesse texto, seja fiel e tenha uma vida íntegra. E nós acreditamos na nossa mente, na nossa cabeça, que Deus é obrigado a aceitar tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se chegar um completo estranho, alguém que você nunca viu, alguém que você não sabe nada dessa pessoa, mal encarado, sujo, você provavelmente não vai recebê-lo dentro da sua casa, sentá-lo no seu sofá. Por que que nós queremos que Deus nos aceite de qualquer maneira, de qualquer jeito? Aí alguns vão dizer, mas a Bíblia diz, vinde como você está. Uma coisa é vir, outra coisa é permanecer. Daqui, para o primeiro ponto que nós falamos, se passaram muitos anos. Do primeiro ponto até aqui se passaram muitos anos. Ele estava em Ur dos Caldeus quando Deus fez o chamado dele. Aqui ele já estava na terra. E a Bíblia diz que ele vira e está numa conversa com Deus. Deus vira para ele e fala assim, tenha uma vida separada. A verdade é que não dá para servir a Deus e ao mundo. A verdade é que não dá para ter uma vida íntegra em Deus e viver andando e flertando com o pecado, flertando com o inimigo, flertando com Satanás. Não dá para fazer isso. Não dá para servir a Deus e ser escravo dos seus desejos. Porque Deus, Ele é santo. E no mínimo, como Abraão, nós devemos ter uma vida íntegra. Nosso penúltimo ponto está lá no versículo 4, Gênesis 17, versículo 4. Gênesis 17, versículo 4. Aqui diz o seguinte: esta é a minha aliança com você. Farei de você pai de numerosa nação. Deus vira para Abraão e fala assim: eu quero fazer uma aliança com você. E Abraão aceita essa aliança.
A fé te faz ser um homem, uma mulher, um jovem de aliança. E a aliança, ela tem um simbolismo de eternidade. Não se faz uma aliança para ela acabar amanhã. Não se faz uma aliança para que amanhã ela seja desfeita. Se você perguntar para quase 100% dos casais no altar, no momento que o pastor está ali, ou ele está se casando diante de um juiz de paz, de um pastor, ou de onde quer que seja, e perguntar quanto vai durar esse casamento, eles estão fazendo uma aliança. Eu creio que, se não 100%, muito perto disso, vai ser para sempre. E Abraão, ele teve peito de aceitar uma aliança com Deus. E aí nós queremos ter uma aliança com o mundo e uma aliança com Deus. Só que nenhum homem e nenhuma mulher aceita o seu esposo ou sua esposa ter uma aliança com ele ou com ela e com outra pessoa. Me responda, por que Deus deveria aceitar? O simbolismo de Cristo com a sua igreja é como um noivo que espera que a sua noiva esteja ataviada, esteja bela, tenha passado pelo dia da princesa, num salão bonito, e ela esteja linda, porque ela entende o peso da aliança. Abraão, quando Deus vira para ele e propõe uma aliança, Abraão simplesmente aceita a aliança e vai viver uma vida segundo a vontade de Deus. Amém? Esse é o desafio, esse é o grande desafio. Aceitar a aliança na palavra de Deus. O último ponto que eu quero trabalhar com vocês nesse dia está lá em Gênesis 22, no versículo 2. Diz bem assim: tome seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, e ofereça-o como holocausto. Fé para entregar tudo. Vamos relembrar aqui. O primeiro ponto foi fé para renunciar. Segundo ponto, fé para mudar o caráter. O terceiro ponto, a fé para receber uma promessa. O quarto ponto, a fé para sonhar. O quinto ponto, a fé para viver em santidade. O sexto é a fé para viver uma aliança com Deus. E o sétimo, fé para entregar tudo. É incrível o nível de fé de Abraão. Abraão tinha um único filho, que era filho de promessa, de uma promessa que ele creu quando não havia possibilidades, um filho que já foi prometido quando ele já era velho, quando a sua esposa já era velha, eram duas pessoas idosas, um anjo aparece e fala, vocês vão ser papai e mamãe. Ele crê, passa um tempo, esse filho nasce, e agora Deus aparece para ele e fala assim, eu quero esse filho. E uma das coisas mais interessantes nesse texto, depois você pode ler lá em Gênesis 22, tá? É que Deus vira para ele e fala assim, olha, eu quero o seu filho. Vai lá para aquela terra que eu estou te mostrando ali, Moriá, sobe em um dos montes, faz um altar e sacrifica ele.
E Abraão, como em todas as atitudes de sua vida, ele pega esse filho e sobe e vai subindo. A Bíblia relata nesse texto que no meio do caminho, Isaac fala assim: pai, cadê o cordeiro? E Abraão vira para ele assim: o Senhor há de prover para si o cordeiro, meu filho. E continuam a caminhada. Quantos pais, você que está me ouvindo, quantas pessoas dariam tudo pela saúde de seus filhos, para evitar que algo assim acontecesse? Mas Abraão, ele sabia que o Deus que tinha cumprido cada promessa que havia feito a ele, sabia o que estava fazendo. Abraão não sabia que Deus iria prover o cordeiro, mas no final do capítulo aparece ali um cordeiro e tal. Abraão não sabia. A Bíblia diz que ele chega ao ponto de amarrar Isaac em cima e levantar o cutelo, levantar ali a faca, o que ele iria usar. E aí Deus fala: não faça isso. Mas a minha pergunta para você é: você é capaz de entregar tudo? Você é capaz de entregar tudo? Ou existe alguma coisa que, não, essa eu quero negociar com Deus? A verdade é, meu querido, que a fé, como firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Essa fé, ela exige uma entrega total. Ela exige um coração totalmente entregue. Ela exige um coração totalmente na presença de Deus. Porque vez por outra, acredite você ou não, você vai se ver em situações onde a sua fé vai estar sendo provada. E se houver algum lugar onde não habita o Cristo da cruz, você vai ter sérios problemas. Eu vou relembrar com você, novamente, cada passo que nós trabalhamos hoje. Fé para renunciar. Fé para mudar o caráter. Uma fé para receber uma promessa e vivê-la. Uma fé para sonhar. Fé para viver em santidade, para viver separado, para viver entregue à presença de Deus. Uma fé que gera aliança e fé para entregar tudo. Meu querido, Jesus é o autor e consumador da fé. E eu não sei como anda a sua fé nesses dias. Eu não sei de fato como anda o seu coração nesses dias. Eu de fato talvez, eu não consigo saber se talvez você já desistiu de tudo. Eu não consigo saber se você já entregou tudo. Falou: Deus, não dá mais. Eu não consigo mais crer. Eu não consigo mais acreditar. No começo desse ano, eu e minha esposa, a gente viveu talvez a maior provação da nossa vida. E em alguns momentos, o desejo era de desistir de tudo. E talvez você esteja vivendo isso. Eu quero te dizer uma coisa. Cada promessa que Deus fez para Abraão, Ele cumpriu. Cada promessa. E eu quero te dizer mais. O fato de Abraão ter tido fé e crido em cada promessa que ele fez, o fato de Abraão ter feito isso, fez de Abraão o pai da fé. E talvez você esteja aqui, talvez você esteja ouvindo e pensando: será que ainda resta alguma coisa para mim?
eu quero concluir a minha palavra dizendo para você: sim, resta uma coisa. Resta você ser o pai da fé da sua família. Resta você ser o pai da fé dos amigos que estão em volta de você. Resta você ser o exemplo de cada um. Resta você ter fé o suficiente para diante deles renunciar tudo para servir a Deus e servir de exemplo para Ele. Resta você ter fé o suficiente para deixar o seu caráter ser transformado por Jesus e eles poderem olhar para você e falar assim: eu quero isso para mim. Resta você, sim, crer na promessa da volta de Jesus Cristo com toda a intensidade desse mundo, com toda a intensidade que há dentro de você. E eles olharem para você e falarem assim: olha, esse camarada realmente ele crê no que ele prega. Resta você ter fé e continuar sonhando com um lugar melhor para você, para sua família, com a salvação dos seus, para você continuar em santidade e as pessoas verem o quanto você se dedica e se consagra ao Deus Altíssimo. Resta a você ser o homem de aliança no meio dos seus, no meio daqueles que te olham, te veem. E resta a você entregar tudo para que outras pessoas vejam e falem: serve para mim isso, e entreguem tudo ao nosso Pai, a Jesus Cristo de Nazaré. Sim, resta a você crescer na fé, alimentar todos os dias. E isso, meu querido, se faz buscando a Deus de forma sincera e com muita humildade. Meu querido, eu espero que essa palavra, eu espero que a fé de Abraão, eu espero que cada versículo lido traga a você o queimar novamente dessa fé no seu coração. Essa fé limpa, essa fé linda, e essa fé que faz de você um homem de Deus e um homem para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, que Jesus te guarde, que Deus dê a você muito mais do que você imaginou. Deus dê a você algo sobrenatural nesses dias que aqueça a sua fé. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a tua graça alcance os corações que nesse dia foram alcançados por essa palavra. Deus, assim como foi com Abraão, seja também com os meus irmãos. Que eles possam ver no Senhor o lugar onde depositar a fé. Que eles possam não negociar a fé deles. E que eles possam ver no Senhor o melhor lugar para estarem. Deus, em nome de Jesus, cuida da vida de cada um. Cuida das famílias da Primeira Igreja Batista, Senhor. Cuida dos corações. Cuida da vida de cada um. E que cada um possa, em nome de Jesus, entender a graça e o lugar deles diante do Senhor. Que possam viver em santidade. E que possam, em tudo, colocar o seu nome em evidência. Em nome de Jesus. Amém.